Bom dia, minha excelência. Estamos começando mais um Podlege, que é o nosso podcast jurídico. Hoje vamos falar aí sobre agentes públicos, ok? Ainda na disciplina de Direito Administrativo. Vamos começar aí abordando o tema contratação temporária, ok, meus amigos? Vamos lá. Em caso de contratação temporária, os casos excepcionais, que são aqueles que devem aí estarem previstos em lei, temos que o prazo de contratação ele deve ser pré-determinado e em relação ali à necessidade que deve ser temporário e o interesse público deve ser excepcional, ok? Pode ser feita sem concurso público, mas também teria que ser ali mediante um processo seletivo simplificado. Em relação aos agentes temporários, eles exercem, a função pública, mas eles não ocupam o cargo, nem pode ali considerar como um emprego público, porque firmam um contrato de direito público com a administração. Então, um exemplo aqui claro para vocês seria a contratação temporária para assistência em caso de calamidade pública ou de emergência em saúde pública, como na atual pandemia do novo coronavírus que enfrentamos, ok? E o direito de greve? Então, o direito de greve ele é uma norma de eficácia limitada para os servidores públicos que está ali, dependendo de regulamentação ainda que não existe. Já o direito de associação é uma norma de eficácia plena, autoaplicável. Vamos abordar agora a questão da acumulação de cargos, seja ela na ativa, em que é vedado essa acumulação de cargo, quanto em relação na ativa, salvo 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos ou empregos na área de saúde. Anota aí, meus queridos amigos, vamos lá. Deve haver uma compatibilidade de horários e o Supremo Tribunal Federal, no recurso aí de número 602043 e 612975, decidiu que o teto remuneratório ele deve ser analisado individualmente para que cada cargo ocupado, não sendo ali mais necessário, você precisar realizar o somatório. Então, na aposentadoria, é vedado, só que tem ali as exceções, Então, fica salvo cargos acumuláveis, cargos efetivos ou cargos em comissão. Temos também a questão do provimento. O provimento, ele se dá ali com a nomeação e a investidura com a posse. Então, para a estabilidade, são os seguintes requisitos: investidura em cargo efetivo, mediante prévia aprovação em concurso público. São 3 anos de exercício efetivo do cargo, com a aprovação em avaliação especial de desempenho. Tem um período de vacância, meus amigos, que pode se dar por exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e o falecimento. Para vocês não esquecer, o desligamento com caráter punitivo, logicamente, se dá por demissão, ok? Então, na ausência de caráter punitivo, vai ali ter, a exoneração, ok? Uma parte importante aqui para vocês terem em mente e prestarem bastante atenção é que esta legislação, ela é uma legislação enorme e ela requer aí de vocês, algumas estratégias para poder estudar. Então, portanto, para terminarmos esse conteúdo, é preciso que a análise dos temas que mais caem aí nas provas e que vocês, todos nós, na verdade, temos ali um objetivo exatamente nelas para poder otimizar o nosso tempo e também a nossa preparação. Então, não vamos deixar aí de estudar a Lei 8.112 de 1990, que já foi atualizada, ok? Então, estude o perfil da banca que vai aí organizar o seu concurso, e essa questão é fundamental para poder descobrir aí quais são as tendências que ela costuma ter em relação a estes assuntos. E atenção, meus amigos, a gente tem aqui
no próximo bloco do PodLegis, o conteúdo que também é muito cobrado ali em relação à intervenção na propriedade e no domínio econômico e poderes da administração, ok? Mas antes da gente encerrar esse podcast, vamos aqui resolver uma questão rapidinho, certo? Eu vou ler, já vou dizer a resposta para vocês. Seria ali uma questão do ano de 2019, da banca da FGV, ok? No exame de ordem unificado de número 38 na primeira fase. Sávio, servidor público federal, frustrado com a ineficiência da repartição em que trabalha, passou a falar ao serviço. A administração pública, após constatar que Sávio acumulou 60 dias de ausência nos últimos 12 meses, instaurou o processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do referido servidor. Eu falei que Sávio passou a falar, mas na verdade passou a faltar, ok, pessoal? Então ele acumulou 60 dias de falta. Vamos lá. Tendo como premissa esse caso concreto, analise a afirmativa correta. Vamos para a primeira alternativa, que é a alternativa A. O processo administrativo disciplinar será submetido a um procedimento sumário, mais simples e célere, composto pelas fases da instauração, da instrução sumária, que compreende a indiciação, a defesa e o relatório, e também aí, do julgamento. Alternativa B. A inassiduidade habitual configura hipótese de demissão do serviço público, ficando Sávio impedido de nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos, a contar do julgamento. Alternativa C. Na hipótese de ser imputada a pena de demissão a Sávio, é lícito à administração pública exigir depósito de dinheiro como requisito de admissibilidade do recurso administrativo, até mesmo como forma de ressarcir os custos adicionais que o poder público terá com o processamento do apelo. Alternativa D. A falta de advogado constituído por Sávio no processo administrativo é causa de nulidade, tendo em vista que a ausência de defesa técnica prejudica o exercício da ampla defesa por parte do servidor arrolado. Então, meus queridos amigos, se vocês querem responder esta questão, dá uma pausa aqui no PodLeg, vai até o YouTube, que vocês vão ter acesso lá na descrição do vídeo dessa questão, ok? Então aguardem aí, dá a pausa, resolve e depois que conseguirem resolver, retornem aqui para o PodLeg, que a gente já está indo para a resposta. Então, meus amigos, vamos lá. De acordo com a Lei 8.112, lá em seu artigo 133, detectada a qualquer tempo acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o artigo 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases. Aí tem os incisos. Inciso 1º, vamos lá. Instauração com a publicação do ato que constitui a comissão a ser composta por 2 servidores estáveis e, simultaneamente, indicar a autoria e a materialidade da transgressão objetivo da apuração. Inciso 2º, instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório. Julgamento, que é o inciso 3º. Artigo 140 da mesma lei, na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere o artigo 133, observando-se especialmente que, inciso 1º, a indicação da materialidade dar-se-á. Ok, meus queridos amigos? Com estes artigos, a gente consegue entender que a resposta correta seria a letra A, pois está conforme aos artigos 133 e 140 da Lei 8.112 de 1990. Então, cabe aí, em relação ao administrador,
que o processo administrativo disciplinar será submetido a um procedimento sumário, mais simples e célere, composto pelas fases de instauração da instrução sumária, que compreende a indiciação, a defesa e o relatório e do julgamento. Ok, meus amigos? Estamos terminando este PodLege. Aguardo vocês aqui no próximo podcast para que a gente fale sobre a intervenção na propriedade e no domínio econômico e poderes da administração. Tchau, tchau, meus amigos, e até o próximo PodLeges, que é o nosso podcast jurídico.